Nesse culto de hoje, cujo tema é missões, e no caso o versículo adotado pela Igreja MEB é referente à grande comissão ordenada por nosso Senhor Jesus, conforme escreveu o apóstolo Marcos no capítulo 16, versículo 15. Quero compartilhar com vocês através desse vídeo uma curiosidade a respeito da introdução do cristianismo no Japão, que é: quem foi o primeiro missionário a proclamar o Evangelho no Japão? Bem, assim como no Brasil e em algumas outras nações, foi a partir de um missionário jesuíta chamado Francisco Xavier, ou como é ensinado nas escolas japonesas, Zabiero. Quem já concluiu o ensino médio, com certeza já deve ter ouvido falar desse missionário nas aulas de história. O ponto que achei mais interessante foi a maneira que ele tomou conhecimento sobre esta nação em que vivemos. A maneira que descobriu que este povo precisava ser evangelizado. Um japonês, natural de Kagoshima, chamado Yajiro, que era um samurai, se refugiou nas Filipinas após ter assassinado um homem. E em seguida partiu para Goa, na Índia, onde conheceu Francisco Xavier. Após algum tempo de terem se conhecido, já conseguindo se comunicarem, Yajiro é evangelizado e batizado. Francisco Xavier, muito impressionado com a descrição que Yajiro fazia do Japão, perguntou-lhe: "Perguntei se caso eu me deslocar com ele para seu país, os japoneses se tornariam cristãos. Yajiro, porém, disse-me que não o fariam antes de me perguntarem muitas coisas e de analisarem de como eu responderia, a ponto de saberem o que eu conhecia a respeito. Acima de tudo, observariam se eu vivia em conformidade a tudo aquilo que eu dizia acreditar." E assim Francisco Xavier montou uma equipe e, juntamente com Yajiro, partiu de Goa, na Índia, para o Japão. Depois de uma viagem de meses, desembarcou no porto de Kagoshima, na província de Kyushu, em 15 de agosto de 1549. Nessa época em que desembarcaram no Japão, o país vivia uma guerra civil em busca de um governo unificado. Foi uma época que mandava mais quem tinha mais poder. E talvez tenha sido este o motivo do budismo estar em descrédito. Francisco Xavier foi levado ao palácio e apresentado à nobreza, e assim autorizado a proclamar o Evangelho. Após 30 anos da chegada do missionário jesuíta ao Japão, o país passou a ter cerca de 300 mil cristãos convertidos. E anos depois, chegou a ter cerca de 10% da população de cristãos. E hoje não passa de menos de 1%. Que nós possamos deixar de focar nas divergências doutrinárias de outros segmentos religiosos, deixar de focar no que o outro faz e deixa de fazer, e focar na palavra de Deus, focar em cumprir a ordenança que o nosso Senhor Jesus nos deu na grande comissão, que é pregar o Evangelho, assim como fez o missionário. Afinal, já estamos nos confins da terra, e agora temos que pregar para esta nação que é tão carente de Deus em suas vidas. Paulo, que foi um grande missionário inspirado por Deus, nos deixou escrito na carta aos Romanos: "Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas.